Então, pessoal, visualização de dados com Matplotlib, tá? A biblioteca Matplotlib permite a visualização de dados 2D, seguindo o estilo do MATLAB, tá? Então foi baseado lá no MATLAB, que é outra linguagem de programação, mais antiga aí que Python. Os gráficos são de qualidade para publicações, tá? E pode exportar para diversos formatos, pode exportar PNG, PDF, para vários formatos de output aí essa biblioteca. Então você pode salvar isso aí para gerar suas apostilas, artigos, né? Permite embutir várias interfaces gráficas, Qt, GTK, tá? Isso aqui é uma coisa é baseado no NumPy e no SciPy, tudo bem? E vai ter um submódulo dentro do Matplotlib chamado PyLab, tá? Um módulo com diversas funções para plotar gráficos de forma fácil, tá? Esse PyLab. O Matplotlib tem vários módulos, a gente vai usar mais esse módulo PyLab aqui, que é para plotar os gráficos, tudo bem? Então vamos lá, o exemplo mais simples de uso, é só o comando plot_xy, tá? Gráficos são gerados sucessivamente, cada chamada à função plot vai criar um novo gráfico. Então, vamos fazer uns exemplos aqui e ver como é fácil plotar gráficos aí usando o Python e o Matplotlib. Então, ó, vou fazer aqui, ó, from PyLab import asterisco, tá? O que ele está fazendo? Ele vai trazer todas as funções de dentro do PyLab para a gente trabalhar, tá? Lembra que eu já importei também o linspace, né? Então, eu vou reiniciar aqui meu runtime. Eu vou dar um restart aqui, deixa eu reiniciar do zero. Tá? Vou apagar tudo que estava na memória aqui, beleza. Deixa eu ver se o linspace tem uma cópia dele dentro do PyLab. Eu acredito que sim, acho que o linspace já está. Eu não preciso dar um outro import, vamos ver se funciona. Né, ó, quando eu fiz esse comando, from PyLab import asterisco, tá? Isso aqui põe dentro do Python o comando linspace, o comando do NumPy exponente, entendeu? Ele vai trazer todos os comandos lá do NumPy para o ambiente diretamente. Esse PyLab é para fazer isso, tá? Ele vai meio que já importar tudo que é do NumPy, tudo que ele precisa para plotar os gráficos, e as funções já vão vir para o ambiente. Então, essa função exp aqui já vai ser a do NumPy, tá? Que vai estar importado. O linspace está dentro do PyLab, mas está importando lá do NumPy. Ele já monta um ambiente aqui que você pode chamar as funções mais usadas, né? Linspace, zeros, ones lá, né? Zeros like, direto para você não ter que ficar colocando NP aqui na frente. Então a ideia é você seguir o exemplo, copiar o exemplo e entender, tá? Então a gente já sabe o que a função linspace faz, vai criar números entre 51 números entre 0 e 3, incluindo o 0 e o 3, né? Isso aqui a gente já sabe. Então, na verdade, ele está chamando lá o NumPy para a gente, criou 51 números aqui, né? Criei esses números. Vou criar a variável y, tá? A variável, o vetor y, o array y, tá? Que pegou os valores de x, elevou ao quadrado e multiplicou termo a termo, né, pela exponencial de menos x ao quadrado, tá? Então, essa função aqui, ó, x ao quadrado vezes exponencial de menos x ao quadrado. Lembrando que x é um vetor, tudo bem? Essa função exp, como você chamou o PyLab, esse exp veio lá do NumPy, tudo bem? Ó, ele já está até dizendo aqui que é um array like. Então, isso aqui é um array, menos x ao quadrado, isso me dá um array, porque estou fazendo um array ao quadrado, né? Exp de um array continua sendo um array. Aqui também me dá um outro array x ao quadrado e eu estou multiplicando dois arrays termo a termo. No final eu tenho a função x ao quadrado vezes exponencial de menos x ao quadrado. Beleza? Então eu calculei x e f de x. Coloquei na variável y, né? Poderia chamar aqui de f de x também. Tudo bem? Mas é usual chamar de dado x e dado y, né? X e f. Isso aqui é a função de x. Perfeito? Agora eu posso chamar o comando plot, tá? Eu não preciso colocar nada da frente do plot, porque eu estou importando todo o PyLab com o comando wildcard aqui, tá bom? Chamei todo o PyLab que faz parte do SciPy, tá? Isso aqui já está devidamente instalado no Colab. Se você estiver usando Python na tua máquina, às vezes você tem que instalar a biblioteca SciPy. Aí você tem que chamar lá o comando para instalar. Dependendo do ambiente que você usar, você tem que instalar essa biblioteca.
Aqui no Colab já está tudo instalado para você, é só utilizar. Então, olha lá, o comando plot, tá? O comando plot, se eu fizer aqui, ele gera um gráfico em branco. E aí ele tem um controle que eu posso passar uma lista de pontos, passando os x's e os y's que eu quero plotar, tá? Então são pontos da função x e y. O x é aonde você avalia a função e o y é o valor da função. Então tá aqui como eu ploto funções no Python usando o Pylab, tá? Então tem que dar esse import aqui, aí você pode sair plotando funções dessa forma. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Então, ó, vou chamar aqui minha função e o plot xy tudo em uma função só, tá? Então vamos plotar a função x. Tá? Isso vai me dar uma reta, né? Estou plotando x de 0 até 3. Tá vendo que aqui eu estou dando o domínio de 0 até 3. Podia plotar de 0 a 13, por exemplo, 0 a 10. Tá? Então você vai dizer onde começa e onde termina o teu x e quantas amostras que você colocar. Tá? Então se eu colocar 10 amostras aqui não vai fazer diferente, mas ele está plotando 10 pontos aqui entre menos x e ligando os pontos com linhas. Vamos calcular a função seno, tá? Seno de 0 até 10, 10 amostras. Vou colocar mais amostras aqui porque a função seno precisa de mais resolução. Então a gente já vê a nossa função seno, né? Indo de 0 a 10. O usual seria de menos π até π, não é? Ou 2π, de menos π a π. Tá aqui, né? Menos π a π. Aí eu vejo uma evolução do seno aqui. Beleza? E olha o que acontece se eu for diminuindo o número de amostras. Estou com 100 amostras, vou baixar para 50. Ainda não vi nenhuma diferença, né? Vou baixar mais, vou baixar para 25 amostras. Ó, você está vendo que começa a ficar quadradinha a função aqui, ó, porque eu estou amostrando menos pontos, né? Só tenho 25 pontos amostrados na minha função. Se eu abaixar mais para 10 amostras, aí eu vou começar a ver todo quadrado o meu gráfico. Ó, só tem 10 pontos que eu estou plotando. E se eu baixar muito mesmo, começa a dar problema, né? Então aqui eu tenho que colocar um número, vou aumentando o número aos pouquinhos, é quantos pontos? Ó, 5 pontos, já começa a ver o seno. 6 pontos, né? Vai ficando cada vez mais arrumadinho aí minha função seno. E tem aquela questão do limite de Next, né? Que você pode ver que tem um limite de quantos pontos você precisa para mostrar um seno, mas aí é mais profundo. Beleza? Então, tá aqui plotando a função seno de menos π a π, amostrado em 10 pontos, tá? Vamos amostrar em 100 pontos aqui, ela vai ficar bem lisinha, ó. Pegou 100 pontos aqui, do começo ao fim. Vou fazer outro exemplo, ó. Vamos plotar a função seno vezes cosseno, né? Seno de x vezes cosseno x, tá? Também ela oscila aqui, tá aqui a função. Agora, se eu plotar seno de x ao quadrado mais vezes cosseno de x ao quadrado, né? Então, montei essa coisa aqui, menos π a π, né? Se eu somar os dois, eu acho que dá 1, se eu não estou enganado. Isso, quando soma seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado, isso é a constante 1, né? A gente conhece essa função trigonométrica. Se eu multiplicar os dois, aí eu vou ter essa figura aqui com uma coisa, a senoide aí, por exemplo. Tá? Então eu posso plotar aqui funções tipo 2 vezes x menos 3x mais menos 1, tá? Uma função do segundo grau aí, a equação do segundo grau. Que eu queria x ao quadrado, né? 2 vezes x ao quadrado aqui para ficar uma função do segundo grau. Aí sim, a parábola, né? Aí eu posso aumentar com o intervalo, vamos de menos 5 até 5, com 100 pontos. Ver aqui se aparece uma coisa melhor, né? Então, menos 5 até 5. E eu vendo um pedaço da parábola, vou aumentar aqui para 6, um pouquinho na direita, ver mais um pedacinho, né? Então, aumentou mais um ponto aqui, 7. E aí eu posso ir brincando com as minhas funções. Então, estou vendo aqui uma parábola, vamos colocar aqui uma outra função com um termo cúbico. Vamos plotar só x elevado à terceira, né?
Tá aí, de menos 10 até 10, por exemplo, com 100 amostras. Tá aqui minha função. Posso fazer uma brincadeira aqui, menos x elevado ao quadrado. Então, vai fazendo aí, você pode ir vendo tua função. Então, o comando plot é isso, tá? Você passa o x, os pontos que você quer mostrar, calcula a tua função no y e plota o conjunto de pontos x, y. Tudo bem? Então, assim, é um pouco diferente de outros pacotes que você fala assim, só plota x. Aqui você está criando os pontos. E o comando plot está plotando pontos ligados por linhas, né? Então, aqui você diz quantos pontos você quer mostrar. E você sabe exatamente o que tem dentro do x, né? Os valores onde você colocou no plot, e no y, que são as alturas do plot, né? Então você tem acesso a tudo. É bem mais profundo do que simplesmente plotar cosseno, né? Quando você usa uma outra linguagem, você não sabe qual que é a amostragem, está tudo escondido. Aqui está tudo mostrando para a gente as coisas. Bem, outro exemplo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, como é que funciona, tá? Vamos lá. Então, eu estou chamando o import, né? Sempre já está chamado, já foi chamado, não preciso chamar ele de novo. Então, estou pegando o x, mostrando de 0 até 3, 51 pontos. Estou mostrando a função x ao quadrado que multiplica o exponencial de menos x ao quadrado, tá? Menos x ao quadrado. Chamando o plot xy, tá? Chamei o plot xy, então é exatamente o que a gente tinha feito antes. Isso aqui vai gerar um gráfico. Eu vou tirar essa coisa aqui de baixo. Gera aquele gráfico inicial. Bem, aí, chamando a função gridTrue. A função grid vai fazer o gráfico e vai colocar esse grid aqui ó, nela, ó, colocar esse desenho, tudo bem? Aí, xLabel, YLabel é para você dar nome para os eixos, eixo x e eixo f de x, né? Então, ó, que apareceu o x aqui, o f de x. E o comando title é para dar um título para o teu objeto, tá? Tá aqui o comando title, tá, apareceu aqui o título aqui em cima, tudo bem? E você pode usar o comando show, tá? No Colab não vai fazer nenhuma diferença, porque esse show é automático do Colab, tá? Mas em outros ambientes, às vezes você é obrigado a fazer a chamada do comando show para aparecer o gráfico numa janela. No Colab não precisa, tá? Isso aqui você não precisa usar no Colab. Tá? No Colab ele já mostra aqui para você rapidamente. Tá bom? Então, fizemos um gráfico já mais bonitinho, colocando grid, label, YLabel, XLabel e o título, né? E você definiu o domínio aqui e o número de pontos que você está aproximando da função. Ó. Vou colocar poucos pontos aqui, vou colocar 10 pontos só. Você já vai ver que a função começa a ficar toda quadradinha, né? Porque ele só está mostrando menos tua função. Então, aí depende da função que você colocar, que é mais fina, mais grossinha, e vai colocando a história aí. Podemos plotar várias curvas no mesmo gráfico, né? Então, vamos lá. Ó, vou aqui pegar aqui, ó, minha função, tá? X, lean space de 0 até 9, 100 pontos que eu peguei. Aí eu vou plotar o valor de x e seno x, tá? Seria a mesma coisa da gente fazer isso aqui, ó. Y igual a seno x, né? E plotar isso aqui, ó. Beleza? Então eu poderia fazer isso. Aí, ó, eu posso agora criar outra função aqui, tá? Em vez de seno, eu vou colocar cosseno. Tudo bem? Então, rodou esse aqui, vai fazer um plot, e agora eu vou fazer outro plot. O Python plotou aqui seno e cosseno, tá vendo? 2 vezes. Só que, ó, em vez de eu fazer uma variável y, eu posso chamar o comando plot de um jeito mais simples. Eu digo aqui o domínio com função linspace e posso colocar direto aqui o seno de x aqui, ó, fica mais bonito, né? Aqui mesma coisa, eu posso colocar o cosseno aqui ó, diretamente e tem exatamente o mesmo exemplo, né? Como a variável x eu defini ela uma vez, eu não preciso definir ela de novo aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então eu chamei um x e f de x e f de x, tá bom? Então eu posso fazer vários gráficos. Aí ele fez mais uma função aqui, um terceiro plot que eu vou colocar aqui. X e exponencial de seno de x, tá? 3 funções. Tá lá, 3 funções. Seno, cosseno e exponencial de seno de x aqui. Né? Ele ligou o grid igual ao true, para ficar o xadrezinho ali, tá? O show não é necessário, porque eu estou
no pyplotlib aqui. E agora, dentro da função plot, eu tenho alguns argumentos que eu posso passar, tá? Então, olha só, eu passo a minha função, aí eu dou uma vírgula aqui, ó, e vou passar uma string para ele, tá? Se eu colocar nessa string, eu já vou explicar um pouco melhor esses modificadores, mas se eu passar a letra R na string para a função cosseno, o R quer dizer pinte de vermelho o gráfico do cosseno. Então, agora o que a gente vê vermelho aqui é o cosseno, tá? O seno, eu posso, por exemplo, pintar ele de verde, green. Tá? Então, ó, tá verde, vermelho, e o default é azul, ó, e ele vai criando cores. Então, esse cara aqui, eu vou pintar, por exemplo, com a letra C, que é ciano. É ciano. Com a letra M, para ficar igual esse gráfico aqui, que eu acho que está magenta, né? Tá aqui a magenta. Tudo bem? E eu posso, nessa mesma string, passar o formato que eu quero que ele ligue esses pontos. Então, em vez de plotar pontos, eu posso querer plotar uma linha contínua, uma linha pontilhada, pontinhos, né? Então, lá, se eu colocar M ponto na magenta, ele vai desenhar com pontos o meu gráfico em vez de ligar com linhas, tá? Então, eu posso colocar ponto aqui, vai ficar vermelho pontinho. Esse é o formato. Se você colocar um sinal de menos, é para indicar que é para fazer linha contínua, tá? Que é o default. Se você não pôr nada, é como se fosse um sinal de menos. E a gente vai ter várias formatações. Então é muito simples, né? Você pode colocar um mais aqui também. Em vez de usar pontos, ele vai usar cruzinhas, ó. O mais é para plotar com cruzinhas. Tá bom? Só lembrando aqui, ó, ele criou um y e plotou o y aqui, tá? Mas na verdade o que ele está plotando é a função identidade, xx, tá? Vou plotar ela em azul com blue aqui. A função identidade, que seria essa primeira função que foi plotada aqui, fica uma reta, né? Passando aqui no meio do dado. Beleza? Só que ele foi depois de menos 3 até 3, eu estou fazendo aqui de 0 até 8. Então está um pouco diferente desse gráfico, mas é a mesma ideia aqui. Ele só está colocando a função identidade ali para ficar interessante, né? Eu até acho que ficaria mais fácil tirar esse exemplo do y aqui e vou fazer assim. Pronto, aí vai ficar igual esse exemplo que eu fiz aqui, tá? Então, deixa eu pegar exatamente o código e vou até atualizar a figura ali. Bem, então eu só atualizei a figura aqui com esse novo código, que ficou mais simples de entender, né? Não precisa colocar, só para entender que cada curva aqui pode controlar com esses operadorzinhos, né? Perdão, aqui eu também tenho que atualizar o código. Ctrl Shift V, pronto, gerando exatamente esse gráfico aí. O show não é necessário, né? Para gerar. Então, ó, green, red, magenta, menos é linha contínua, pontinho desenha com pontinhos, mais desenha com cruzinhas e vão ter várias outras opções aí que eu já vou mostrar para vocês. Bem, continuando, tá? Então, controlando o estilo do plot. Justamente essa string que você vai colocar aqui, tá? Você vai colocar a cor, o tipo de linha e o símbolo, tá? As cores que a gente tem são essas, R é vermelho, G é verde de green, B é blue, W é branco, C é ciano, M é magenta, Y é amarelo, K é preto, tá? Black, por isso que tem o K. Símbolos, um pontinho põe ponto, um S coloca um quadrado, X coloca xizinho, D maiúsculo é diamante, o O minúsculo é círculo, mais é cruz, a estrela, o asterisco é estrela, D é um diamante pequeno, tá? Aí você tem aqui, ó, o acento circunflexo é um triângulo baixo, aqui o triângulo para cima não sei o que é, triângulo para direita e esquerda, tá? Então você colocar o sinal de maior e menor. E o estilo da linha, você pode, um risquinho assim é linha contínua, um risquinho, um pontinho é uma linha com pontos, tá? E 2 pontos é a linha dot, né? Uma linha pontilhada. Então, vamos testar essas brincadeiras aqui, né? Aqui eu fiz um outro exemplo.
Então, tô aqui colocando essa primeira função aqui, ó, y linspace aqui, eu vou tirar ela aqui que eu acho que tá meio que complicando, não precisa. Tá? Deixa os gráficos aqui da forma mais simples. Vamos só executar esse código aqui. E temos aqui um gráfico, tá? Com os formatos, ó. Então, seno de x, ciano, pontilhado, tá? Aqui o ciano pontilhado, ó, ele fez pontilhado, linha pontilhada, tudo bem? O segundo exemplo está em verde, tá? Com o sinal de menos, está ligando os pontos com uma linha e pintando com o S, que é quadrados. Então, ele fez um monte de quadradinhos aqui, ó. MX, ele está ligando com, só plotando os pontos, né? Com o X. Se eu quiser colocar linhas ligando os X, eu coloco um sinal de menos aqui para fazer a linha. Ó. Tá vendo? Agora tem uma linha passando no meio do X. Se eu tirar o menos, essa linha não aparece, tá? Então, tem os comandos aí do comando plot, você pode plotar suas funções aí e dar nome para os eixos com o title, xlabel e ylabel, tá bom? Mais alguns exemplos aqui, né? Agora eu vou mostrar como colocar a legenda aqui, eu colocar título, deixar todo bonitinho o gráfico. Então, vamos copiar esse exemplo aqui inteiro. Já está importado o Pylab, né? Então eu estou criando aqui um gráfico. O X vai de menos 6 a 6 com 500 amostras. Vou plotar X, seno X, com o label. O label é o nome desse plot, né? O que vai aparecer aqui, ó. Então esse aqui eu vou chamar de seno X. Vou plotar x cosseno x passando como label, que é o rótulo, né? Para aparecer esse cosseno x aqui. Essa função tem o nome cosseno x. O título seno e cosseno, para aparecer esse título aqui em cima. O x-label é x, para aparecer esse x aqui embaixo. Y-label, eu coloquei f de x, que é o texto que vai aparecer aqui. E aqui eu estou dizendo o eixo, né? Que está indo de x variando entre menos 6 e 6. E y de menos 2 até 2, tá vendo? Tem de menos 2 até 2, de menos 6 até 6. Estou dando aqui onde que eu quero que mostre o gráfico, né? Se eu não colocar esse axis aqui, ele vai tentar calcular automaticamente. Vê como aqui ele fica bem pertinho da tua função. Aqui ele deu mais espaço em cima e embaixo, porque mandou y de menos 2 até 2, tá? O axis está dizendo o limite desses dois eixos, de menos 6 a 6 aqui e de menos 2 a 2 aqui. Então, estou plotando a minha figura, tá? E aqui a legenda, mandando desenhar a legenda na localização igual upper right, né? Quero colocar em cima à direita. Então eu posso plotar aqui, tá? Se eu quiser outra posição da legenda aqui, provavelmente upper left, ó, que é a esquerda, né? Então ele puxou para cá, né? Upper right, tá? Cada um desses comandos tem seu help, né? Se você ver o help aqui, ele já vai falar todas as opções aí que você tem. Então, você pode ler o help aí da função e entender como é que funciona esses parâmetros aí que eu estou passando. Mas geralmente você copia um exemplo e faz funcionar, tudo bem? Então aqui é o comando plot mais simples, tá?